Olá pessoal, então nesse terceiro vídeo, tratando de alguns dos argumentos usados aí pelo James Valliant no livro dele Creating Christ. Ele é um miticista e que defende a tese de que o cristianismo foi criado ali por Nero e as escrituras escritas pelos flavianos. Então o livro sugere ali que Paulo, que é um dos principais difusores do cristianismo, né? Ele foi um agente da inteligência romana. Então, de alguma forma, ele trabalhou para os romanos para criar o cristianismo. Ele inventou o cristianismo a mando dos romanos, para criar uma nova religião que amansasse os judeus e que ficassem mais harmoniosos com o Império Romano. O problema dessa tese com relação a Paulo, né, entre vários outros problemas, né, é que nas narrativas que temos ali de Atos dos Apóstolos, né, que fala das sucessivas prisões de Paulo, né, na primeira prisão de Paulo, e ali está em Atos 16, 17, ali em Filipos, Paulo ele expulsa o espírito de uma mulher lá que fazia adivinhações. Ela é uma escrava e ganhava dinheiro com aquilo. Com isso, ela parou de fazer adivinhações e o dono dela deixou de ganhar dinheiro. Então, o dono dela acusou Paulo de estar transtornando a ordem social, está indo contra Roma. Então, Paulo ele é acusado de ser desleal a Roma. Isso na primeira prisão. Depois ele é solto, vai ter um outro incidente ali em Tessalônica, onde Paulo é acusado de atribuir a Jesus títulos que eram exclusivos dos imperadores, como de Quírios, né, que é senhor. E ali também acusado de incitar contra Roma. Então veja, ele não parece estar promovendo a paz e a concórdia, e nem tampouco promovendo os valores romanos, né, porque ele está sendo acusado de rebelião contra Roma. É sobre essa a acusação que paira sobre ele, é essa, né? Então, isso não bate com o texto, já que o texto foi todo feito pelos romanos, né? Todo o texto foi feito pelos romanos. Mas o texto não diz isso. O texto não diz que Paulo está pregando ali a concórdia com Roma. Pelo contrário, ele está sendo acusado de causar tumultos contra Roma. E depois temos outra figura do Epafrodito. Epafrodito é uma pessoa que é citada ali por Paulo em Filipenses 2:25, 4:18, e que Epafrodito ele chegou a Roma durante a prisão anterior de Paulo com presentes, uma coleta, né, que Paulo havia combinado das igrejas por onde ele pregou contribuírem com Jerusalém. Então eles arrecadaram uma quantia substancial de dinheiro, e o Epafrodito foi o encarregado de levar o dinheiro de Filipos, dos filipenses, ao Paulo, né? E depois ele retornaria a Filipos. Mas ele acabou ficando doente, e essa volta a Filipos demorou. Então criou-se ali em Filipos uma expectativa, uma suspeita de que o Epafrodito tinha sumido com dinheiro. Percebeu o negócio? Ele saiu de Filipos, foi entregar o dinheiro a Paulo e depois voltou. Mas nisso ele ficou doente. E aí ele demorou, essa volta demorou. Tá? Então o Epafrodito ele teve esse episódio aí. Ele é uma pessoa de confiança de Paulo. E, no entanto, ele também existe um Epafrodito secretário ali de Nero. Tá? Acontece. E também existe um Epafrodito citado por Flávio Joséfo, em Contra Apião. Ele também cita um outro Epafrodito. Então, para o Valent, o Epafrodito do Joséfo, do Nero e das cartas paulinas são a mesma pessoa. Tá? E, no entanto, não há evidências disso. O simples fato de ter o mesmo nome não quer dizer que seja a mesma pessoa.
Esse Epafrodito, ele teria sido morto junto com Clemente, o cônsul Clemente romano, ali já no tempo lá do Domiciano, tá? Ele teria sido morto lá naquela época, lá pelos anos 90, por aí, ele teria sido morto por aí. E talvez porque ele tivesse envolvido em alguma conspiração contra o imperador, alguma suspeita, enfim. Mas não está claro qual foi a razão da morte desse Epafrodito. Mas, ao que tudo indica, não é o Epafrodito lá do Paulo, né? São pessoas distintas. E ali, por que a gente pode dizer que não é a mesma pessoa? Bom, porque o Valent vai dizer que é, né? Ele pega esse texto do Eismann, do Robert Eismann, que ele faz associação. E ele diz que, embora alguns possam se opor a essa identificação, tripartite, ou seja, o Epafrodito do Joséfo, do Nero e das cartas paulinas ser a mesma pessoa, não apenas Suetônio e outros afirmam que Epafrodito foi secretário de Nero, o que tornaria as insinuações de Paulo em Filipenses aos santos da casa de César ainda mais precisas, quer dizer, esse, na verdade, santos na casa de César, ele se refere aos cristãos que trabalham na casa de César como empregados. É só isso, nada mais além disso. Tá? Então, e esse Eismann é o mesmo que também considera Tiago justo como se referindo lá nos manuscritos do Mar Morto. Né? Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre essa questão do Tiago, né? Que não há nenhuma indicação de que qualquer personagem do Novo Testamento esteja descrito ali nos textos do Mar Morto. Isso é o que o Herschel Shanks, Jeza Vermas, o Joseph Fitzmyer, todos eles, ao analisarem os textos do Mar Morto, eles concluem que não há nenhum personagem ali nos textos do Mar Morto é um personagem do Novo Testamento. E o argumento principal ali contra essa identificação do Epafrodito é que o Epafrodito ele se destacou em 65 depois de Cristo, que é quando ele detetou um golpe contra o imperador Nero, liderado pelo senador Caio Calpurnio Pisão. Então ele relatou essa tentativa de golpe ao Nero e a partir dali é que ele teve maior destaque ali com Nero. Então, o Epafrodito do Nero, ele é um personagem que ele só vai ter essa influência com Nero ali em 65. 65, possivelmente, Paulo já está até morto. Porque, assim, Paulo, a pregação dele é nos anos 50. 60, ele já está sendo preso em Roma, 64, talvez 65, ele já está até morrendo já. Então, assim, as datas não batem muito bem para você caracterizar como sendo o mesmo Epafrodito, tá? Então é isso. Muito obrigado, então.